Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vim trazer essa afirmação para vocês, como vocês estão vendo aqui na legenda do vídeo. Deus não vai tirar você do deserto. Isso é realidade. Talvez Deus não vá te tirar do momento difícil que você vai ter que passar. Mas eu tenho uma notícia boa, calma que tem uma notícia maravilhosa pra te dar. Ele vai passar junto contigo esse processo. E eu tenho argumentos bíblicos aqui pra te trazer de que existe realmente um evangelho que tá sendo pregado, onde Deus é o nosso gênio da lâmpada e tudo que a gente quiser o Senhor vai fazer. Mas nem tudo vai ser feito como a gente quer e da maneira como a gente espera. Mas eu tenho uma outra notícia boa pra te dar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que talvez o bem de Deus não seja tão explícito aos seus olhos. Talvez o bem que Deus vai fazer para você seja algo muito maior que talvez agora você não entenda. Mas lá na frente, no futuro, você com certeza vai entender. E é aí que entra a nossa fé, é aí que entra o nosso acreditar e o nosso confiar em Deus, de que vai dar tudo certo. Pensando, nessa questão da confiança em Deus e também nessa questão de que às vezes a gente vai ter que passar por certos desertos e não tem jeito, Deus vai fazer com que a gente passe por certos processos. Ele não vai nos livrar do processo, mas que Ele vai estar conosco no meio desse processo. Ele vai estar junto com a gente ali, caminhando junto com a gente, nos ajudando naquilo que for necessário. Eu lembrei daquela passagem onde Jesus acalma a tempestade. Geralmente os pregadores sempre falam nessa passagem de Jesus acalmando a tempestade, tipo, vai ficar tudo bem. Mas eu consegui enxergar nessa passagem onde os discípulos estão ali no alto mar e Jesus simplesmente está dormindo, está descansando. E ali começam os ventos, os temporais, as tempestades ali muito fortes. E os discípulos ficam morrendo de medo, porque eles pensavam, caramba, a gente vai morrer aqui, como é que pode esse homem estar dormindo? No caso era Jesus. Mas Jesus tinha um ensinamento muito importante para passar ali para eles. Pensa comigo, você não acha estranho que o próprio Filho de Deus, o Filho legítimo e unigênito de Deus, estivesse dormindo no meio daquela tempestade? Será que ele não sabia que ia rolar uma tempestade naquele momento? Que os discípulos passariam perigo? É claro que ele sabia. E tudo aquilo foi proposital, porque Jesus queria passar uma mensagem para aqueles discípulos naquele momento, que eles são filhos. Assim como Jesus é filho, eles também são filhos. E assim como Jesus, que é filho e conhece o Pai, confiou que o Pai estava no controle, assim tem que ser comigo e com você também. A gente precisa confiar, mesmo diante de uma adversidade que talvez até ameace a nossa vida, seja a nossa saúde, seja a nossa casa, ou seja qualquer outro tipo de problema, por mais grave que ele seja, por maior que seja essa ameaça, você precisa simplesmente descansar. O que Jesus estava fazendo naquele momento era simplesmente, de uma forma prática, demonstrar confiança em Deus, mesmo diante da adversidade. Ou seja, eu conheço meu Pai, Ele me conhece, eu sei que a minha vida está nas mãos dEle, então por que eu me preocuparia com alguma coisa? Por que alguma coisa pesaria o meu coração? Ou por que eu teria medo de morrer? Por que eu teria medo de alguma coisa se o Senhor, Ele está comigo? E todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e principalmente eu sou filho de Deus. Então era essa a mensagem que Jesus estava querendo passar. Eu sou filho, eu confio. Vocês também são filhos, mas vocês ainda não aprenderam a confiar e precisam aprender a confiar totalmente no Deus e Pai de vocês. E um outro ponto que vai defender que nem sempre o Senhor vai nos tirar do momento da provação, do deserto, do momento de dificuldade, é quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e vai em direção ao deserto. E lá a gente sabe que eles ficam muitos anos naquele deserto e passam por muitas coisas, muitas situações e muitas situações muito difíceis, onde Deus colocou à prova a confiança deles. Mas mesmo eles tendo que passar todo esse tempo no deserto, o Senhor não deixou que faltasse nada para eles. As sandálias dos pés deles não se acabavam, ou seja, elas não eram corroídas, por conta do uso prolongado, andavam muito, então até as sandálias dos pés deles não se desgastavam. As suas vestes, as suas roupas, elas não se desgastavam, não rasgavam, o Senhor protegeu até as vestes deles, não faltou sombra, porque quando eles tinham que passar pelo deserto durante o dia, que era um calor insuportável, o Senhor colocava as nuvens nos céus
para proteger aquele povo, para eles não passarem tanto calor. E durante a noite, vocês acham que eles passaram frio? Não passaram frio. O Senhor colocou coluna de fogo para ir ao redor deles, para guardar eles ali daquele frio intenso. E eles ficaram aquecidos durante a noite. Todas as noites acontecia isso. E o Senhor também sempre providenciou o alimento necessário para eles. Todos os dias chovia pão do céu, pessoal. Pão do céu. O Senhor fazia coisas assim inimagináveis desde que o povo confiasse no seu poder, desde que o povo confiasse na sua provisão e principalmente no seu amor, porque muitas vezes quem de nós nunca chegou a ficar desanimado, achando que Deus talvez não estava ouvindo nossa oração, ou talvez achando que Deus talvez não nos amasse tanto, ou talvez não fôssemos tão importantes. Mas eu quero dizer pra você que você é sim importante. Se você é um filho de Deus que ama Deus, o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai cuidar de você. Não significa que você não vai passar por problemas, por adversidades. Você vai passar. Talvez muitas coisas você vai passar por períodos muito difíceis. Assim como foi o povo de Israel no meio do deserto. O Senhor vai ser contigo e vai te livrar, vai te guardar. Então, o que eu quero te dizer é que você vai ter que passar talvez por alguns processos na sua vida, mas que você passar por isso não significa que Deus te abandonou. Ao contrário, significa que Ele vai demonstrar que Ele é contigo dentro dessa adversidade ou desse processo. O livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e no versículo 30 até o 33, vai dizer assim pra gente: o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. E apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, o que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deveriam seguir. Ou seja, o seu Deus, o seu Pai, está testando a sua confiança no Senhor. Assim como Jesus dormindo lá naquele barco, na tempestade, como a gente falou no início do vídeo, Jesus estava testando a fé daqueles discípulos, daqueles homens que diziam acreditar em Deus, que Deus era o seu Pai, mas eles não confiavam o suficiente. E às vezes Deus vai fazer com que situações difíceis aconteçam na nossa vida para trabalhar essa confiança no Senhor, essa segurança de que a gente tá seguro, aconteça o que acontecer. O livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer pra gente que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a angústia, nem a tribulação, tristeza, perigo, fome, perseguição, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você parar pra pensar, a gente fica muito ansioso e muito preocupado, seja com qual for a adversidade que está acontecendo na nossa vida, é meio insano, é meio que falta de fé, porque a gente precisa confiar de que não importa a situação que a gente tenha que passar, o Senhor vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E tem mais, no livro de Salmos, no capítulo 23, vai dizer pra gente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo que eu tenha que andar, sabe, por um lugar perto da morte, por um lugar que talvez até me arraste para a morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, eu posso descansar tranquilo no meio da adversidade, eu não preciso ficar me preocupando, por pior que seja o prognóstico médico, por pior que sejam, sabe, os problemas financeiros, por pior que sejam a minha dificuldade familiar ou o meu casamento, por pior que sejam as dificuldades da minha vida, e que até afetem até a minha vida mesmo que eu chegue perto da morte. Assim como foi com a vida de Jó. Jó teve tudo da sua vida tocado, por quê? Deus queria provar a fé dele. Muitas vezes o Senhor vai fazer isso com a gente. Para Abraão, Deus pede Isaac: dá-me teu filho para eu ver se você realmente tem fé e confia em mim. E Abraão teve no seu coração que todas as coisas cooperavam para o bem dos que amam a Deus. E se fosse o caso de ele ter que matar Isaac, o Senhor ressuscitaria Isaac. Então restauraria o seu filho. Essa foi a fé de Abraão. E o Senhor não permitiu que ele matasse o seu filho porque ele só estava testando a fé. Então muitas vezes o Senhor vai nos permitir situações que vão testar a nossa fé, testar a nossa confiança no Senhor. E nós, como filhos, assim como Jesus dormindo na tempestade, precisamos seguir esse exemplo. O pau pode estar quebrando, pode estar tudo ruindo ao meu redor, mas eu posso dormir tranquilo na tempestade,
porque eu sei quem é meu pai, eu sei da minha identidade em Deus. Sabe, pessoal, eu quero finalizar esse vídeo com vocês com uma promessa pessoal que o Senhor me fez em meados do ano passado, no meados de 2023. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor me deu, porque eu sei que pode edificar a vida de alguém que está passando por uma situação muito difícil agora. Mas fique tranquilo, porque o Senhor vai ser contigo. O Senhor falou comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 1 e 2. Na verdade, o Senhor falou comigo no livro de Isaías 43 todo, né? Em todos os versículos. Mas eu vou deixar esse pra vocês, para que aumente a fé de vocês, vocês acreditem que o Senhor vai ser com vocês e que vocês podem dormir tranquilos, porque o Senhor tá cuidando. Vai dizer assim pra gente: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. E quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não vão deixar você em brasas. Ou seja, não é se você andar pelas águas ou se você andar pelo fogo, é quando. Porque o dia mau, o dia ruim vai chegar para todo mundo. Mas quando ele chegar, seja lá o processo que você tiver que enfrentar, o Senhor vai ser contigo. Quando você passar pelas águas, não é se, é quando. Vai chegar o dia que você vai precisar ter confiança no Senhor. E quando chegar, o Senhor vai estar contigo, Ele vai estar caminhando junto com você nas águas. E quando você passar pelo fogo, não é se, mas quando você passar pelo fogo, o fogo não vai arder em você, não vai te deixar em brasas. Lembra daquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da fornalha de fogo? Na verdade, aquele rei jogou 3 pessoas, mas saíram 4 lá de dentro. Sabe o que é isso? A promessa que o Senhor fez aqui no livro de Isaías, acontecendo naquele tempo. O Senhor vai andar junto contigo quando você passar pelo fogo, e Ele não vai te queimar, nem vai te deixar fedendo a fumaça, porque Ele vai estar contigo. Claro que é uma linguagem figurada, né, pra gente, mas esse fogo significa as adversidades da nossa vida. E quando acontecerem, tenha certeza de uma coisa: pode dormir tranquilo, pode dormir sossegado, porque o Senhor vai estar contigo. E nem a morte, nem a vida, nem os problemas, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então por que você está preocupado? Por que você está aflito? Já que o Senhor vai ser contigo em todos os momentos da sua vida. Então trabalhe um pouco de fé. Eu falo isso pra mim também. Preciso trabalhar um pouco da minha fé, porque às vezes eu oro ao Senhor e falo: Senhor, a minha fé tá querendo diminuir. Por favor, não deixa a minha fé diminuir, não. Faz com que ela cresça. Me ajuda, porque eu tô ficando com pouca fé agora nesse momento. Principalmente quando acontece alguma situação difícil. E o Senhor sempre me reanima, sempre me revigora. E assim a gente vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, passo a passo, até a gente obter a perfeição em Cristo Jesus, né? Que naquele grande dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Mas até lá, a gente vai se aperfeiçoando pouco a pouco no Senhor. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que tenha falado no seu coração. Muito obrigada você que assistiu até aqui. Se possível, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. É sempre muito importante, já que o YouTube recomenda para outras pessoas. E eu vejo também que 50% do pessoal que assiste os meus vídeos não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal, por favor, não vai te custar nada, é de graça. E você vai ajudar o canal e também vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai passar para muitas outras pessoas também assistirem. Vai abençoar a vida de outras pessoas também. E minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, só o Instagram, na verdade, né? Mas o Instagram e o Facebook é a mesma coisa. Eu não sou muito ativa lá no Facebook, mas tá aí, caso você queira me seguir. E no Instagram também às vezes dou uma sumida, mas tá aparecendo aqui embaixo, caso você queira lá me seguir. E é isso, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!